Olá, pessoal! Estamos no ar com o nosso primeiro episódio do CKCast, o podcast da Contractor sobre transformação digital e empreendedorismo. E o nosso quadro de hoje é Um CK Lover Me Ensinou, onde os colaboradores da Contractor compartilham as suas experiências e especialidades aqui dentro. Eu sou a Clarissa, líder de marketing aqui na Contractor, e hoje eu vou estar recebendo a Cássia para a gente conversar um pouco mais sobre comunicação assertiva e cultura organizacional dentro das empresas. Então, hoje a gente está aqui com a Cássia, ela é analista de endomarketing, cultura e employer branding aqui na Contractor. Ela atua há mais de 5 anos com essas pautas, né, nessa área, e ela acredita que tudo é comunicação. Ela já teve passagem em empresas como James Delivery e Gemalto. Então, eu convido a Cássia aqui agora para conversar um pouquinho com a gente, contar um pouco mais sobre comunicação assertiva e cultura organizacional. Oi, Clarissa, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada aí também por quem está ouvindo a gente agora. Muito legal ter vocês por aqui. Então, você já fez super minha apresentação, né? Adorei, muito obrigada. E começando a falar um pouco de comunicação assertiva, muitas pessoas pensam que comunicação assertiva vem do certo ou do errado. É quando a gente fala certo, quando fala errado, mas não. Comunicação assertiva vem da palavra asserção, que é quando a gente acredita que uma proposição, que uma fala é verdadeira, independente do conteúdo. Ou seja, você como líder, como locutor, enfim, se você está escrevendo, por exemplo, você ter uma comunicação assertiva significa que você vai usar os recursos para convencer o teu leitor, o teu ouvinte, enfim. É como você engaja as pessoas, né? E aí, eu até inclusive dou um curso sobre isso, a comunicação assertiva tem diversos pilares, porque as pessoas também pensam que, eu não posso comunicar porque não domino a língua portuguesa, por exemplo. E não tem nada a ver, porque a comunicação assertiva, lógico que a língua portuguesa é importante, mas a comunicação assertiva tem diversos pilares, como a empatia, a forma que você adapta o teu conteúdo. A comunicação assertiva significa que você vai atingir o público, que você vai engajar esse público, que ele vai te entender e que ele vai estar ali com você, conectado. Então, é cuidar para não ter uma comunicação agressiva, né? Que aí são palavras, gestos, expressões, mas também cuidar para não ser uma comunicação passiva, que é quando você nem comunica. Então, a assertiva, ela está ali naquele meio termo, né? Que ela não é nem muito e nem pouco. E, bom, assertividade é um assunto extenso para a gente falar aqui, mas eu acho que a palavra-chave aí para quem está ouvindo a gente, a frase, enfim, o que possa inspirar vocês, é que todo mundo pode comunicar. E o mais importante é pensar no objetivo dessa comunicação, por que você quer comunicar e como que você vai adaptar esse discurso ao teu ouvinte. Porque não é só falar o que você quer falar, o outro também precisa te entender para ser assertivo. Falei bastante, né, Clary? Enfim, se tiver mais perguntas, eu vou respondendo. Sim, muito legal. Eu acho que deixou bem claro aí pra gente o que é, né, a comunicação assertiva. Acho que as pessoas têm realmente essas dúvidas aí pelo nome, né, desse tipo de comunicação. Então, normalmente as pessoas têm dúvida, então é muito legal que a gente possa trazer esse tipo de assunto aqui. Aí eu queria, se tu tivesse um exemplo, assim, um exemplo de dia a dia, né, para as pessoas entenderem como é que funciona isso e até para elas poderem aplicar aí no dia a dia delas, se tu puder trazer aí um exemplo pra gente. Ai, legal. Olha, às vezes pode ser um exemplo, às vezes pode ser um puxãozinho de orelha, tá? Então já avisa quem estiver ouvindo. Olha, uma das coisas que a gente vê muito que as pessoas não fazem corretamente, né, que é totalmente o oposto do comunicação assertiva, é deixar aquele mistério no ar para quando vai mandar a imagem, a imagem não, a mensagem em alguma ferramenta. Um exemplo, dá aquele oi e nunca mais aparece. Quem nunca, né? E aí fala oi e fica esperando o outro responder. E eu falo, gente, não, isso é totalmente contrário de comunicação assertiva. Quando você for falar com alguém, seja um colega de trabalho ou um contatinho aí fora, enfim, seja o que for, sempre fala, oi, tudo bem? E já mostra qual que é teu objetivo nesse assunto, no que você quer falar. Então, no trabalho, principalmente, não deixa o coleguinha no mistério, não faz spoiler. Fala educadamente, oi, tudo bem? Queria falar com você para isso, para a gente resolver.
Talvez agora você esteja ocupado, mas eu aguardo o teu retorno. Já fala, gente, o objetivo que você tem ali nesse contato. Por favor, seja assertivo nessa fala, já conta. Não vale fazer suspense nessa hora e fica tranquilo, porque você não está sendo mal educado. Qualquer coisa, coloca um emoji para contornar um pouco, para deixar mais suave essa comunicação. Mas a dica de ouro é: fala tudo que você tem que falar. Não faz mistério, que ninguém gosta de mistério. Uma outra coisa também, para eu não me estender tanto, mas é que essa é uma clássica, né? Que eu até vi um artigo esses dias que, gente, a gente perde a mão na hora de mandar um áudio, né? E, ó, isso aqui é um podcast. Mandar um áudio pro colega não dá para ser um podcast. Então, por favor, quando você está mandando um áudio muito longo, você está terceirizando o entendimento do teu áudio para o outro colega. Você não quer se fazer entender, você quer que ele se entenda. E é complicado. Então, hoje a gente vê que todas as ferramentas aí que a gente usa no trabalho têm status para alterar quando a pessoa está ocupada, quando ela não quer receber notificação. Então, respeite esse status. Mas se for algo muito urgente, fala assim: olha, fulano, eu vou te mandar um áudio, porque também tem isso, né? Às vezes a gente se expressa melhor por áudio. Então fala: olha, fulano, eu vou precisar te mandar um áudio, mas fica tranquilo que não é urgente, pode me responder depois. E aí manda o áudio. E se você puder, também faz um resumo por escrito desse áudio também, porque vai que ele consiga bater o olho e já consiga te responder. Mas, por favor, não manda áudio de trocentos minutos, porque é complicado. E você ainda deixa a outra pessoa curiosa para saber. E vai que ela não pode ouvir. Então, lembre, sempre peça licença, de certa forma. Pergunte se você pode ouvir o áudio, se a pessoa pode te ouvir. Não deixa para o outro só entender e você tá aí lavando as mãos. E até dizer, né, tipo, se o áudio é urgente ou não, pode ouvir em um outro momento, né, para que a pessoa também fique mais tranquila, porque isso gera ansiedade também. O só dar o oi e não falar mais nada gera ansiedade, né, porque às vezes a pessoa tá esperando que tu mande logo tudo, ao invés de mandar o oi também e tal, e, né, gerar aquela conversa. E a questão do áudio é a mesma coisa, às vezes a pessoa tá numa call, às vezes a pessoa realmente não tá podendo escutar naquele momento, e a pessoa diz: escuta depois e tal, pode escutar depois que não é nada urgente. Isso já dá um alívio para a pessoa se sentir à vontade de escutar quando for um melhor momento para ela, né? Com certeza. E aí você resolveu o seu problema, você não jogou o problema só no colo da outra pessoa, né? Então, olha, no mundo como tá, eu acho que essas dicas aí são de ouro para a gente comunicar com assertividade. Perfeito, perfeito. Acho que são ótimas dicas mesmo. Eu vou até aproveitar algumas delas para o meu dia a dia também. Muito bom, muito obrigada por trazer essa pauta aí com a gente. E aí também, para a gente continuar o assunto, né, que a gente não ia falar só sobre comunicação assertiva, a gente também ia trazer um pouco sobre cultura organizacional aqui, tentando a gente mesclar as duas coisas e também trazer um pouco do que da importância da comunicação assertiva dentro da comunicação, da cultura organizacional. Eu vou te pedir, então, para trazer um pouquinho para a gente do que é a cultura organizacional, se tu puder trazer aí essa junção, né, da importância aí da comunicação assertiva dentro da cultura aí das empresas. Ai, legal. Então, cultura vem, né? Cultura organizacional vem de um pouco do que a gente já conhece em antropologia, né? Que a cultura é aquele conjunto de hábitos, costumes, vestuário, vestimentas, enfim, diversos pontos que a gente vê na cultura, tal qual na antropologia, a gente também vê dentro das empresas. Mas engana-se quem pensa que a cultura organizacional é algo estático, que a alta liderança escolheu e pronto. Não. A cultura organizacional, ela vem um pouco da essência, sim, dessa alta liderança, de quem fundou, mas muito também dos colaboradores. E aí, acho que é o momento que algumas empresas pecam, porque a cultura organizacional é algo vivo. Então, cabe a gente, né, a gente que trabalha aí com pessoas, sempre pesquisar e sempre conversar com os nossos colaboradores conforme a empresa vai crescendo, enfim, porque às vezes até os públicos, né, às vezes está entrando muita gente nova na empresa e não tem tantas pessoas mais velhas, e essa cultura precisa se adaptar.
Então, a cultura organizacional é nada mais que isso. Ela tem ali os nossos valores, tem qual que é a essência da empresa, mas também eu gosto de frisar bastante que é algo vivo, não é algo estático, que só está lá no missão, visão, valores, na parede aí, como a gente deixava, e que foi um líder que decidiu. Não, ela se molda também de acordo com o passar do tempo, de acordo com o público que vai mudando. E lógico que mesmo assim, agora falando para vocês que muda, não significa que vai mudar 100%, né? Sempre existe a essência, né? A razão de ser da empresa, mas a gente sempre adapta. E a comunicação assertiva, a comunicação interna, o endomarketing, é fundamental para a cultura, porque é como, eu gosto de falar, como respinga, né? A cultura, como chega nos nossos colaboradores. E, inclusive, eu gosto de ressaltar que em comunicação interna, o meu primeiro meio de comunicação não é o e-mail, não é aí as redes sociais, enfim. Não, o meu primeiro canal de comunicação interna é a liderança. Então, eu penso que a liderança, ela tem ali a cultura na sua essência, a cultura da nossa empresa, e quando eu estou falando de comunicação, de cultura, eu preciso que essa alta liderança tenha esses valores aí na pele, é o famoso vestir a camisa, porque eles são o meu primeiro meio de comunicação. Então, eles vão se comunicar, né? Aqui na Contractor a gente fala um CK Lover, então eu preciso que eles sejam a extensão ali do nosso time de pessoas de cultura para comunicar, para passar os valores, para saber ressaltar quando tem que ressaltar, enfim. Então, a comunicação interna, o endomarketing é fundamental para que o colaborador esteja aderente à nossa cultura cada vez mais, porque não adianta ele ser apaixonado só pelo produto, pelo serviço, ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz, pela razão de ser da empresa. Então, poxa, se a gente quer reduzir a burocracia de vários empreendedores aí, cara, que legal que a gente vai otimizar a vida dessas pessoas, né? Você que está ouvindo a gente, inclusive. Então, eu preciso que a liderança tenha isso na comunicação e também, né, os liderados, enfim. Então, o endomarketing, a comunicação interna é ferramenta fundamental, assim, da nossa cultura mesmo. Eu falei bastante, eu me empolgo. Não, e acho legal, assim, tu trazer isso, até porque é importante, né, que as pessoas saibam, assim, não adianta também a gente colocar na teoria lá, que tu disse, a missão, visão e valores serem X e tal, e na prática isso não acontecer, né? E aí, se o líder não seguir essas teorias, né, essa questão de missão, visão e valores, não seguir na prática, não for assim mesmo, provavelmente os seus liderados também não vão seguir essas coisas, e a cultura, ela vai ser desconexa, né, vai ser uma coisa na teoria e vai ser outra na prática, então não vai fazer sentido, é muito importante que essas coisas todas estejam muito bem conectadas, e aí ter alguém como a gente te tem aqui dentro, né, que trabalha isso, que traz isso, que fomenta muito isso pra gente aí nas reuniões que a gente faz, né, nos encontros que a gente tem, então ter isso muito certo e conversar com os líderes para que eles saibam a importância que eles têm na comunicação dessa cultura, né, para que todo mundo siga esse, entre aspas, padrão, né, que é algo que, na verdade, que faz sentido para todo mundo, né, é muito importante. E aquela coisa também, né, não adianta tu colocar como missão, visão e valores dentro da empresa algo que tu ache que é o mundo ideal, que tu acha que seria perfeito, se na verdade, na prática, a empresa não consegue seguir isso, né, não tem aquilo na sua cultura. Então também tem que ter esses dois lados aí, né, para entender como tudo andar da melhor forma possível, né. E com certeza, tem empresas que às vezes têm um produto excelente, mas não tem uma cultura tão boa, né? A gente vê vários colaboradores aí que saem, às vezes, de grandes empresas com salários estratosféricos, as coisas assim, e sai porque não tinha uma equipe legal, não crescia, então tudo isso tá na cultura também, né? E aí você até falou essa questão da liderança, né, passar esses valores. E também acontece, às vezes o RH, né, o time aí que faz o onboarding nas empresas, né, cheio dos brilhos nos olhos aí para todo mundo, e o colaborador fica encantado. Daí quando ele chega no time, ele fica, opa, não foi isso que estava na proposta. E isso acontece, então é muito importante que todo mundo esteja ali ciente e comprado mesmo, né, valorizando por que faz, do jeito que faz, enfim. E tudo isso está na cultura, nos valores, na missão, é bem importante mesmo.
E aí tem isso também, tu falando isso me lembrou aqui, também as pessoas do RH, principalmente as pessoas que trabalham com a cultura de fato, né, como tu faz aqui dentro, terem a comunicação assertiva como base ali para engajar os líderes a engajarem seus times, né, e mostrar como isso é importante, né, e aí como que tu mostra para essas pessoas o quanto isso é importante? Com a comunicação assertiva, né, então também tem essa junção aí do como a comunicação assertiva é importante para que a cultura seja realmente empregada e seja uma cultura boa, né, saudável para a empresa e que as pessoas se sintam à vontade, não fica assim, nossa, uau, que demais, e aí quando entra ali no seu time, nossa, não é bem isso, não quero mais, né, então é importante, a cultura organizacional é importante, como ter a comunicação assertiva dentro dela é mais importante ainda para que tudo dê certo, né. Sim, com certeza. E essa questão do saudável, né, que você falou, é importantíssima também, porque a empresa não vai estar sempre ali, né, subindo. Às vezes vai ter uns desafios, uns tropeços no caminho, e é aí que a gente se agarra um no outro e é a cultura que ajuda a gente, porque a gente olha o nosso trabalho, né, pela razão ali de, putz, que massa que eu tô aqui, porque eu posso fazer isso. Poxa, a gente teve esse desafio, mas eu vou poder, quem sabe vire um case na minha carreira, né? Porque eu ajudei a resolver esse desafio. Então, comunicação assertiva também fala sobre isso, né? Você vê quais que são os teus próprios objetivos na hora de comunicar e na hora de ser. Então, é bem maior, né? O buraco é bem mais embaixo quando a gente fala de comunicação assertiva, porque até os colaboradores, né, eles precisam estar cientes disso. Por que eles estão fazendo o que eles fazem? Então, parece fácil, mas às vezes tem algumas coisinhas aí no meio que faz a gente pensar que não é só comunicar por comunicar, né? Perfeito, muito bom. Acho que foi um tema bem para as pessoas refletirem, né? Entenderem aí o como isso é importante, que não é bobagem, e o como isso faz diferença aí no dia a dia. E aí, Cássia, se tu pudesse trazer para a gente, assim, dicas, né? Alguma coisa que tu acha legal que as pessoas possam entender um pouco mais sobre comunicação assertiva, um pouco mais sobre cultura organizacional, assim, se puder trazer alguma coisa aí para a galera que quer saber mais sobre o assunto aí, que se interessou. Então, gente, claro, né, que não posso deixar de indicar o curso que eu dou aula, né, na Aldeia Coworking, que na Aldeia eu dou 2 cursos, tanto de comunicação assertiva quanto de storytelling. Super recomendo, é presencial em Curitiba, quem puder, faça comigo, que eu vou adorar ter você como aluno. E também indico alguns livros aí. O TED, né, o próprio TED ou TEDx, como alguns chamam, né, tem também online, dá para vocês verem no YouTube, mas também tem o livro, que, se eu não me engano, é TED Falar, Emocionar e Cativar. Tem também o livro de comunicação não violenta, né, que serve para tudo aí na vida, para as relações, enfim, para comunicar. Também tem, além disso, o livro Seja Assertivo, da Vera Martins, e recomendo também qualquer tipo de conteúdo sobre inteligência emocional, que é importantíssimo para a vida, né? Inteligência emocional é bom para tudo. Então, tem vários livros aí, conteúdo sobre inteligência emocional, então é algo que eu recomendo muito. Então tá, Cássia, muito obrigada. Eu acho que são dicas muito valiosas aí. Quem puder assistir, ler essas e fazer o curso da Cássia também aí, que ela indicou, acho que vale muito a pena, né? Acho que é uma temática que é muito importante, não só para quem trabalha na área de RH, mas todo mundo que trabalha, né, numa empresa ou que seja gestor, líder, ou esteja montando a sua empresa, é uma área muito importante que precisa ser muito bem estudada e avaliada, porque a cultura organizacional aí é muito importante para as empresas. Muito obrigada, Cássia, por participar com a gente fica muito feliz aí, e espero que vocês tenham gostado também do nosso papo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada por terem escutado a gente aí. E podem me chamar sempre que precisarem, que eu adoro conversar sobre o assunto. É isso, obrigada. E para fechar o nosso episódio de hoje, vamos aos aprendizados de tudo que a gente conversou até aqui. Comunicação assertiva é como você engaja as pessoas a estarem conectadas com você. Não terceirize o entendimento da mensagem, seja claro na sua comunicação. A cultura organizacional é adaptável e ela é o espelho da empresa e de seus colaboradores.
A comunicação assertiva é o que alimenta a cultura organizacional e é a base do engajamento dos colaboradores na construção da cultura. Ou seja, a comunicação assertiva anda lado a lado com a cultura organizacional. E é muito importante que ela seja muito bem aplicada para que a cultura da sua empresa esteja bem construída e adaptada. E as dicas que a nossa entrevistada Cássia trouxe para a gente hoje foram: o livro TED, Falar, Convencer e Emocionar, do Carmine Gallo. Outro livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E um terceiro livro, e não menos importante, Seja Assertivo, da Vera Martins. Então é isso, nós agradecemos você por ter ficado com a gente até aqui. E se você quiser ficar por dentro dos próximos episódios que a gente vai ter aqui no SecaCast, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, @ContractorX. Até mais! SecaCast, viva a transformação digital!